Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar aqui uma aula introdutória, tá? Bem introdutória mesmo, básica, sobre a zoologia, né? Sobre a biologia dos animais, tá bom? Então, para que você comece a compreender, nós temos, né, alguns reinos organizados na biologia e um deles é o reino animal. Então, esse é o objeto do nosso estudo de agora. Quero que você entenda que existe um critério para que você coloque os seres vivos em cada reino desse, tá? Então, existem critérios muito bem definidos, muito bem organizados, para que a gente consiga colocar as plantas no seu reino, os animais no seu reino, as bactérias no seu reino. Então, quais são os critérios que fazem isso com os animais? Então, olha só. Os animais, gente, primeiramente, eles são multicelulares, tá? Você não vai encontrar nenhum animal aí que seja unicelular, tá? Os animais, eles tendem a ter uma organização em tecido. A gente vai ver que tem um grupo, tá? Que não tem essa organização, mas ele é uma exceção, todo o resto vai ter. Os animais são eucariontes. Na verdade, você já sabe, você já aprendeu, né? Que procariontes a gente só vai ter quem? O reino Monera, lá, as bactérias, de maneira generalizada, a gente falando assim. Tá bom? Então, eles são eucariontes também. E também são indivíduos heterotróficos, tá? Eu sei que a gente vem com aquele conceito lá do, às vezes, do ensino fundamental de que o autótrofo é aquele que produz seu próprio alimento. Mas será que é só isso que a gente fala de verdade? Né? Será que o conceito é só esse? Esse conceito está meio pobrinho. Então vamos pensar assim, ó. Um animal que é autótrofo é aquele que é capaz de sintetizar todas as suas moléculas necessárias, ou seja, ele é bioquimicamente autossuficiente. Então ele não precisa produzir, ele não precisa buscar, na verdade, uma alimentação externa, porque ele já produz para ele, tá? Então esses autótrofos são quem? São os vegetais, a gente já viu as algas, tá bom? Mas os animais, eles são heterotróficos. Os animais vão buscar sua alimentação, sim, do lado de fora, tá? Não dentro deles. Ok? Então, essa primeira parte inicial faz a gente entender do que a gente está falando, de organismos que são eucariontes, multicelulares, tendem a organização tecidual e são heterotróficos, tá ok? Ou heterótrofos, como queira chamar. E aí, vamos fazer aqui uma transiçãozinha rápida para a gente entender uma coisa, ó. Eles estão organizados, tá? Em alguns filos. Então, o primeiro filo que a gente vai ter aqui, tá? É o chamado filo porífera, tá? E esses poríferos, pessoal, eles têm características bem notórias aqui para a gente. Como assim? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Deixa só eu conseguir colocar aqui o pincel para a gente ver isso, tá? Gente, olha só. Aqui você tem, né, os poríferos, tá? Esse grupinho aqui. Vou até dar um zoom para ficar mais fácil de você entender. Eu coloquei aqui a figura bem em cima. Então, aqui você tem os poríferos, tá? E essa estrutura como um todo aqui é um cladograma. Ele está organizado de acordo com o quê? Com as características que vão aparecendo nesses grupos animais. Então, por exemplo, ó, se você olhar aqui a característica mais embaixo, tá? É a característica, ó, da multicelularidade. O que é que isso significa? Que todos os indivíduos, a partir daqui, eles vão apresentar a multicelularidade. Ou seja, todos os animais, porque essa característica é básica para todos. Então, todos são multicelulares. Porém, os poríferos não apresentam tecidos. Inclusive, em algumas classificações, eles são chamados de parazoários, tá? Ou seja, existe a classificação dos parazoários e dos eumetazoários, tá? Os animais verdadeiros, digamos assim. Esses parazoários, eles não estão numa classificação junto com os outros pela falta de tecido, tá? Mas os poríferos têm características de animais sim, portanto são colocados aqui, apesar de não formarem os seus tecidos. Então, vamos fazer aqui a transição novamente. Então, tá? Claro que essa aula é uma aula de classificação, a gente não vai aprofundar sobre cada filo. A gente vai ver essas aulas de cada filo independentemente. Então, os poríferos, eles têm aqui, ó, um corpo com rede de canais aquíferos, tá? E outra coisa, a gente fala que esses animais são ablásticos. É outra característica importante dos animais, porque é o seguinte, veja bem, a gente pode classificar os animais normalmente em diblásticos e triblásticos. Eles podem ter 2 ou 3 folhetos embrionários, né? Aqueles tecidos embrionários lá no começo da vida. Só que a gente fala que os poríferos não têm esses tecidos.
então eles são ablásticos. Por isso que a gente fala que a partir e somente, tem essa, né? Os quinidários são os únicos que vão ser o quê, ó? Diblásticos. Eles vão ter dois tecidos embrionários, que são quais? A ectoderme, tá? E vão apresentar a endoderme, tá ok? Então, eles vão ter esses dois folhetinhos aí, tá ok? Bom, só que a partir daqui, ó, já tem tecidos. Então, a partir dos quinidários, todos os animais já têm tecidos, tá ok? Bom, olha só. Aí, depois do grupo dos quinidários, tem o grupo dos platelmintos, que é o grupo onde você vai encontrar planária, onde você vai encontrar tênia, tá certo? E são indivíduos, ó, não tem celoma, são indivíduos acelomados. Porém, já são indivíduos, ó, triblásticos. Olha aqui embaixo, ó, são triblásticos e tem a simetria bilateral. Quer dizer, se você pegar uma planária, tá? A planáriazinha aqui, ó, e você fizer esse corte aqui nela, você já vai ter que esse animal tem duas metades correspondentes. Então, ele tem simetria bilateral, tá bom? Então, olha só. Bom, então os platelmintos, eles têm os três folhetos, mas não têm uma cavidade importante no desenvolvimento dos animais, que é o celoma. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, tá? Então, você tem aqui, ó, a partir dos platelmintos, tem o celoma. Agora, o próximo grupo, nematelmintos, e já são indivíduos, olha só, pseudocelomados. Tem essa cavidade do celoma falsa. A gente vai entender como é que é isso, como é que é um celoma falso. Eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? Agora, eles já apresentam uma cavidade corporal. Note que os platelmintos, o próprio nome platis, vem de achatado, tá? O platelminto é achatado porque ele não tem essa cavidade corporal, ele não tem celoma nem pseudoceloma, então ele não pode ser um animal muito desenvolvido por dentro. Agora, a partir dos nematelmintos já temos essa cavidade central, ok? Muito bem. Então, olha só, depois dos nematelmintos nós temos os moluscos, aqui, ó, tá? Os moluscos, os anelídeos, tá? E nós temos logo depois os artrópodas. O que é que eles têm em comum? Eles são animais protostômios, né? A gente vai dizer que são animais aonde o blastóporo vai originar neles a boca. Aí você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Calma, que a gente vai chegar lá. Por enquanto, você grava essa informação. O blastóporo vai dar origem neles à boca, tá? E olha só, a partir dos anelídeos, tá? Olha aqui, ó, e dos moluscos, a partir do molusco, na verdade, ó. A partir do molusco, anelídeo, depois artrópoda, e aí vai, todos são celomados. Então, vamos lá, repetindo isso. Quem é acelomado? Tem os três folhetos, mas não forma celoma. São os platelmintos. Quem é que são os indivíduos pseudocelomados? Tem os três folhetos, mas não tem um celoma verdadeiro. São os nematelmintos, tá? E nós temos, a partir de molusco, anelídeo, depois artrópoda, equinoderme e cordado, nós vamos ter que esses indivíduos são todos indivíduos o quê? Celomados, tá ok? Então, esse início é muito fundamental que você saiba, tá legal? Muito bem. Então, gente, outra coisa importante, os equinodermas e os cordados, que estão aqui no topo dessa escalazinha, desse cladograma, eles são animais deuterostomados, tá? Eles têm características superiores, por isso que são colocados aí, e são deuterostomados, aonde aquela estrutura que eu falei, que é o blastóporo, tá? Ele vai originar desses animais o ânus, tá ok? E não a boca. Muito bem. Olha só que interessante, ó. Quando o animal passa pelo processo de fecundação, aqui os gametas se unindo aqui, ó, em um animal qualquer, depois eles vão começar o desenvolvimento embrionário. Você tem essas aulas aqui no canal para assistir também. Então, começa aqui a diferenciaçãozinha, né, de estrutura, a formação da mórula, depois a formação da blástula, e você lembra que a gente começa aqui a formação de uma estrutura chamada de gástrula. E essa gástrula, ela tem coisas importantíssimas aqui nela. Por quê? Porque ela vai apresentar o arquêntero, que é o intestino primitivo do animal, que está aqui dentro, ó, o arquêntero, né? E esse poro de comunicação, vou dar a cor do pincel aqui para vermelho, para ficar mais destacado, ó. Aí você tem aqui, esse porozinho aqui é o blastóporo, tá? É a comunicação desse arquêntero com o meio externo.
E aí esse blastóporo, ele pode originar a boca ou ele pode originar o ânus do animal, a porção terminal do seu tubo digestório. Agora volta aqui comigo, ó. Olha que interessante. Quem é que são os protostômios? Aonde essa estrutura, que é o blastóporo, formou a boca. São os moluscos, os anelídeos e aqui os artrópodes. Tá ok? E aonde foi que esse blastóporo deu origem ao ânus? Aqui, ó. Equinodermos e cordados. Então, aqui, ó. Quem são esses animais que o blastóporo dá origem ao ânus? São os equinodermos, ok? E os cordados. Tranquilo? Nessa parte, acho que ficou bem fácil de você entender. Tá ok? Então, tá aqui, ó. Quando protostômio, quando essa estrutura blastóporo dá origem à boca, aqui é a boca do indivíduo, tá? Ele é protostômio. Ok? Voltando, professor, são quem mesmo? Moluscos, anelídeos e artrópodes. Tá aqui, ó. Moluscos, anelídeos e artrópodes. Agora, quando essa estrutura, que no caso é o blastóporo, dá origem ao ânus, aí o animal já vai ser o quê? Já vai ser um deuterostômio. Equinodermos e cordados, tá ok? Bom, gente, olha aqui. Pra gente entender essa parte importante, ó. Eu falei que só é um animal, vou até voltar para cá, ó. Só é um animal, tá? Triblástico, quem tem os 3 folhetos. Então, isso aí começa nos platelmintos, tá ok? Então, olha só. Os platelmintos são animais triblásticos, mas não tem celoma. Como assim, professor? Olha para cá. Você está vendo aqui, ó, que esse animal, ele tem, pelo lado de fora, o tecido folheto ectoderma. Ele tem intermediariamente essa parte cor-de-rosa aqui, o mesoderma, e ele tem o endoderma. Agora, um está pregado no outro, um está assim amassadinho no outro. Não tem espaço para uma cavidade interna. Então, esses animais aqui são chamados de quê? De acelomados. Ele não tem celoma e ele também acaba não tendo uma cavidade falsa, um pseudoceloma. Agora, se você olhar aqui, ó, nos animais, tá? Depois dos platelmintos vem quem? Os nematelmintos. Eles já apresentam um pseudoceloma, tá? Já vão apresentar um pseudoceloma. Esse pseudoceloma, como é que ele funciona? Olha para cá. Você tem aqui, ó, a ectoderma, o amarelinho, estão vendo? E você tem aqui a mesoderma. Só que você nota que a mesoderma não está completa. Então, ela tem aqui, ó, uma cavidade. Estão vendo aqui, ó, essa cavidadezinha aqui, que é preenchida aqui por um líquido. E essa cavidade é chamada de pseudoceloma. Mas por que ela é um pseudoceloma? Olha só. Porque se ela fosse um celoma verdadeiro, esse líquido ele estaria tocando aqui pela parte de fora o mesoderma e pela parte de dentro também. Deveria ter um revestimento interno aqui, ó. Deveria ter um revestimento de mesoderma aqui dentro também. Para que esse líquido confinado aqui dentro ficasse completamente confinado pelo mesoderma. Só que não tem essa parte interna. Então, eu vou apagar, ó. Não tem. Esse líquido que você viu aqui, ele por fora está tocando, tá? No mesoderma, mas por dentro ele toca no endoderma. Então, esse animal não tem um celoma verdadeiro. São eles quem? Os nematelmintos, tá bom? Agora, quando você vem aqui para os anelídeos, veja bem, ó, ele já apresenta o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, porque são triblásticos, mas apresentam o celoma como sendo uma cavidade verdadeira, tá? Então, tá aqui o celoma, ó, olha só, tá aqui o líquido e a cavidade, aonde você vê mesoderma pelo lado de fora e mesoderma pelo lado de dentro. Então, ele é um animal que tem essa cavidade completinha, tá? O líquido toca o mesoderma por fora e por dentro também, tá ok? Então, isso aqui é algo fundamental para que você entenda como é que se processa aí, tá? Essa organização inicial dos animais.
E tem mais uma coisa que eu quero abordar com você aqui também. Na verdade, tem várias coisinhas aqui importantes. Então, uma delas vai ser o quê? Os animais que são, no caso, esquizocelomados e enterocelomados. Transição aqui, ó, para cá. Gente, olha, nesses dois casos, tanto aqui, tá, nessa figura, como aqui, você está vendo um celoma sendo formado. Tá ok? Tá ok. E aí eu percebo que aqui está o celoma do animal, está aqui o líquido e tal. Tá, entendi. Só que ele pode ser formado a partir de protuberâncias na parte superior. E aí esse animal ele vai ser o quê? Enterocelomado, que são os equinodermas e os cordados, enterocelomados. Ok? Mas também esse celoma pode começar a vir a partir de bolsas que se formam na parte basal, próximas ao blastóporo, tá? Esses blocos de mesoderma que também vão crescer aqui, ó, e vão ocupar esse espaço interno, ficando desse jeitinho aqui, como você está vendo, e no final do mesmo jeito. Quer dizer, no fim das contas, os dois serão iguais, tá? Só que quando você tem uma formação a partir de bolsas superiores aqui, ó, expansões superiores, o animal é enterocelomado, que são equinodermas e cordados. Quando vem de bolsões inferiores aqui, tá? Eles são esquizocelomados, que são os moluscos, anelídeos e artrópodes, tá ok? Então isso aí é mais uma... Então, gente, dando continuidade ao que a gente está estudando aqui, tá? Eu vou colocar aqui uma tabelinha para gente. Só um minuto. Olha só. Tabelinha que eu vou... Pronto, olha só. Então, veja bem. Aqui nós temos, tá, as características embrionárias. Então, quem são os animais diblásticos, né? Também pode ser chamado de diploblásticos. O nome é mais difícil de falar e muito menos usual. Usa mais é diblástico mesmo. Então, o único grupo aqui são os quinidários, o único filo, tá? E aí nós temos os triblásticos, aonde nós temos acelomados, são quem? Olha para cá. São os platelmintos, tá? Os pseudocelomados são os nematelmintos, como você pode ver. E os celomados vão viajar aqui, ó, de molusco até cordata. Molusco, anelídeo, artrópode, equinoderma e cordata, ok? Interessante também a gente lembrar o seguinte: quanto ao destino do blastóporo, olha só, protostômios são quem? Moluscos, anelídeos, artrópodas, tá certo? E deuterostômios, como eu já havia mencionado, são os equinodermas e os cordados. Professor, mas aí eu notei que na tabela também fala sobre uma coisinha chamada de segmentado, não segmentado. A gente vai ver isso ainda nessa aula aqui, ó, tá? Mas antes de falar sobre isso, olha que interessante, a simetria, tá? Se você pegar aqui um quinidário, em qualquer plano que você fizer um corte, pegar um animal, tá? Vamos supor que seja esse microfone aqui, ó. Eu vou cortar nesse sentido, eu vou ter duas metades iguais. Eu vou cortar nesse sentido, duas metades iguais. Na diagonal aqui, duas metades iguais. Então, a gente fala que isso é a chamada simetria radial, tá bom? Simetria radial. E aqui nós vamos ter uma simetria bilateral, tá? Nos animais como, por exemplo, os crustáceos, como no nosso caso, por exemplo, nós temos uma simetria bilateral. Porque em um único plano de corte, ó, como você está vendo aqui, você vai partir o animal em dois e ele vai ter duas metades simetricamente colocadas, tá? Assim como a gente. Se eu fizer um corte aqui, nessa região, eu vou ter, né, o lado direito e o lado esquerdo que apresentam simetria, tá bom? Então, aqui só para lembrar, ó, você tem alguns planos. Plano frontal, estou cortando o animal aqui pela boca, por exemplo, tá? Você tem aqui o chamado plano transversal. É como se eu me cortasse aqui no meio, tá? No meiozinho, tal. Cortei aqui, seria o plano transversal. E você também tem o plano sagital, que vai cortar esse animal aqui, tá? Nessas duas metades que eu falei, que tem a simetria bilateral. Tá ok? Muito bem. Metameria, olha só. A exemplo aqui dos anelídeos, você percebe que esses animais apresentam unidades aqui que se repetem, tá? Essas unidades aqui que estão se repetindo no corpo do animal, a gente vai dizer que é a metameria, são os metâmeros dele, tá? E você percebe que ele tem aqui a cavidade celomática, uma vez que os anelídeos são animais celomados, tá ok? E apresenta um septo, né? Vou colocar aqui de outra cor, vermelhinho, ó. Tem um septo aqui, uma divisão
entre esses metâmeros do animal, tá certo? Então, no anelídeo, esses metâmeros são iguais. Quando a gente passa, por exemplo, para os artrópodes, esses metâmeros já vão começar a se fundir, tá? Na fase larval, aqui você está vendo que é na larva, ele tem os metâmeros como se fosse um anelídeo, porém, na fase adulta, esses metâmeros vão se unir para formar partes do corpo dele, tá ok? Então, por exemplo, ó, você tem fusão desses metâmeros iniciais aqui, formando a cabeça, aqui no caso do inseto. Você tem os outros metâmeros intermediários aqui, formando o tórax do animal, tá? E você tem os outros metâmeros terminais aqui, ó, formando a região abdominal do animal. Então, esses metâmeros, eles além de ter essa estrutura que você vê que são anéis, estruturinhas que se repetem iguais, em alguns grupos eles se tornam diferentes, né? Ao se fundirem, como é o caso aqui dos insetos. Professor, nós temos uma metameria, gente, se você observar, na região do abdômen aqui, ó, da gente, a nossa musculatura, ela segue um padrão de metameria também, tá? Então, os músculos abdominais humanos, tá? Nossos músculos, tá? Você percebe, olha aqui, ó, esta categorização aqui de metâmeros, estão vendo, ó? Tá? Metameria na musculatura. São pecinhas que vão se repetindo aí. Bom, um outro ponto também que a gente vai entender é que se você pegar o grupo dos selenterados, lá no comecinho aqui, ó, você vai ver que eles não têm um sistema nervoso centralizado e organizado, tá bom? Eles vão ter uma espécie de rede neural difusa, tá? Lembrando, mais uma vez, que aqui a gente está vendo no âmbito geral. Isso aqui é uma aula de introdução, tá? A zoologia. A gente vai ver cada grupo especificamente, cada grupo você vai ver que tem uma forma estruturada. Então, por exemplo, já quando você vem aqui para os platelmintos, o que é que você observa? Que ele já começa a ter uns gânglios cerebrais aqui, ó. Já começa um processo em que você percebe que vai ter uma organização, tá? Uns gânglios cerebrais. A mesma coisa você encontra aqui, por exemplo, nos moluscos, tá? Gânglios cerebrais aqui também nos anelídeos, tá? Gânglios cerebrais aqui também nos artrópodes. Agora, quando chega aqui nos mamíferos, olha só, a gente já tem um encéfalo bem organizado e uma medula espinhal, tá? Que vai passar por dentro da coluna vertebral, mostrando que esse animal teve esse processo de cefalização muito característico ao longo da vida dele. Tranquilo? Muito bem. Vamos falar também de exoesqueleto. Olha que interessante. Exoesqueleto, tá? Como você pode ver nos artrópodes, né? Esse exoesqueleto é o esqueleto externo. É como se fosse uma armadura, tá? Já viu aquele filme que tem os cavaleiros, né, do passado, lá do período medieval, que tem aquelas armaduras de ferro? Pois é, exoesqueleto. Seria mais ou menos como isso. Normalmente, no caso dos artrópodes, formado aqui por um polissacarídeo, que é a quitina, tá certo? E a gente entende que ele pode apresentar também, eita, a voz falhou aqui, carbonato de cálcio, né? Impregnações de carbonato de cálcio. Agora, esse exoesqueleto dos artrópodes, ele é completo. Por que que a gente fala que ele é completo? Porque o animal tem um corpo inteiro revestido por esse exoesqueleto. O corpo inteiro dele está revestido por esse exoesqueleto. Já se você for observar, né, outro grupo, fazer aqui a transição de novo, ó. Se a gente for observar, por exemplo, os moluscos, note que ele tem, né, apenas aqui a conchinha dele, uma parte do corpo, olha só, tá vendo aqui, ó, uma parte do corpo está recoberta, tá bom? Então, nós temos aí essas conchas que não fazem uma proteção completa, tá? Então, obviamente, o animal tem um exoesqueleto incompleto. Tá legal, gente? E aqui nós temos o endoesqueleto, que é o nosso, né? Se a gente pegar aqui em geral, nós mamíferos, tá certo? Nós temos aqui um endoesqueleto. Os equinodermas também têm um endoesqueleto, aqui como exemplo o ouriço do mar. Isso aqui é uma das características que põe os equinodermas no nível mais alto, nessa escala que a gente viu do cladograma, tá? E o nosso esqueleto é interno, completamente, né, pronto aí para nos sustentar. E não protege por fora, tá? Ao contrário do exoesqueleto. Tudo bem? Alguns animais, como por exemplo, de novo os anelídeos, vão apresentar, né, um hidroesqueleto. Isso aqui é um corte transversal do animal, aonde você percebe que nesse corte transversal você vai ter líquidos nessa região mais interna aqui, e esses líquidos vão formar nesse animal um esqueleto hídrico. Olha que interessante. Então, fora
o o exoesqueleto que você viu, nós também temos um esqueleto hídrico, que pressiona a água e faz o animal, né, se manter, tá, com a sua estrutura, mas dentro dele a água não tem nenhum tipo de sistema, né, esquelético mais forte. Tá ok? Muito bem. Sistema digestório. Vamos fazer uma comparação aqui. Existe o sistema digestório incompleto e o sistema digestório completo. Vamos pensar o seguinte. No animal, tem sistema digestório incompleto, ele tem a boca. E essa boca vai servir tanto para a ingestão do alimento, para colocar para dentro, como também para eliminar aquilo que não foi digerido. Tá certo? Lembrando que os poríferos não possuem cavidade digestória, né? A digestão deles é inteiramente dentro das células, né? Capturado lá pelos coanócitos e tal. Tá legal? Então, já moluscos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, cordados, essa galera todinha aqui, tá certo? Todos esses indivíduos aqui, eles vão apresentar tubo digestivo completo, ou seja, vai da boca, onde você faz a ingestão, até o ânus, onde vai sair aquele resíduo de alimentação, tá? E aí, obviamente, aquele resíduo, tá? Não confunda com excreta, as fezes não são excretas, são resíduos. Vamos voltar a falar disso também ao longo das aulas. Mas observe aqui, ó. Olha aqui o platelminto, ó. Só tem a boca. Estão vendo? A ingestão acontece por aqui e a eliminação acontece por aqui. Agora, se você olhar, por exemplo, aqui um mamífero ou um inseto, pela boca acontece a ingestão do alimento e pelo ânus a eliminação dos resíduos. Mesma coisa aqui, tá? Você está vendo nos cordados de maneira geral. Tranquilão, gente? Olha só que interessante. Então tá aí, ó. Os tubos digestivos, né? O anelídeo, ó, da boca ao ânus, tá? O quinidário não tem só a boca, não tem ânus. Mesma coisa no platelminto, tá certo? O molusco vai de boca a ânus. Então, isso são as diferenças de tubo digestivo completo e incompleto. O professor tem mais coisas, essa aula tá longa, né? Mas é porque é realmente muito conteúdo para essa aula, mas fica tranquilo. Você está aprendendo, isso aqui é fácil. Bora voltar. Sistema circulatório. Pode existir o sistema circulatório aberto e o fechado. Tá? O nosso sistema circulatório, por exemplo, ele é fechado. O sangue está o tempo inteiro dentro dos vasos. Tudo bem? Agora, se você pegar, tá? Animais, olha só, na maioria dos moluscos, vem aqui comigo, ó. Vamos pegar aqui outra cor. Bora. Na maioria dos moluscos, vou até deixar grifado aqui, ó, e nos artrópodes, tá certo? Esses vasos têm extremidades abertas. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que esse líquido vai deixar o interior dos vasos e vai banhar diretamente os tecidos em regiões que a gente vai chamar de hemocelas, que ficam ao redor dos órgãos do animal. Tá ok? Então, veja bem, o fluido, ele vai, esse fluido é chamado de hemolinfa, sai dos vasos, vai banhar os tecidos e depois ele acaba sendo recolhido, tá? Ele vai sendo recolhido para voltar para a circulação. Então, esse é o modelo de circulação aberta. Diferente da nossa, diferente, por exemplo, até de um anelídeo, já tem a circulação fechada, aonde você vai ver, tá? Aqui, que o animal, deixa eu colocar aqui de novo na canetinha, que o animal tem um sistema todo fechado, o sangue circula aqui dentro, né? Vai nutrir e oxigenar os tecidos, que vão passar através do vaso, mas não tem, né, essa história de o líquido banhar os tecidos, tá bom? Então, sistema respiratório. Vamos fazer uma comparação mais rápida ainda aqui, ó. Existe a respiração. Vou até dar um zoom aqui em cada um para a gente entender. Então, existe a respiração dada pela superfície do animal, tá? Então, a respiração que a gente vai chamar de cutânea. Então, você vai encontrar lá nos poríferos, quinidários, platelmintos. Na verdade, tem até uma observação para fazer aqui, tá? Na verdade, a gente fala que no caso de poríferos, de quinidários e tudo, nós temos uma difusão, tá? Nós temos uma difusão do oxigênio para dentro do animal, do gás carbônico para fora do animal, tá certo? Porque a circulação, a respiração, perdão, cutânea, gente, ela pode ser direta ou indireta. Ela vai direto para os tecidos, ou no caso aqui dos anelídeos, ela é indireta porque ela não vai direto para os tecidos. Ela vai primeiro para o sangue e o sangue vai oxigenar os tecidos, ok? Já na respiração branquial, que ocorre, por exemplo, nos peixes, nos crustáceos, tá? Nos animais aquáticos, eles apresentam brânquias aqui, ó. Essas brânquias, no caso dos peixes,
vão retirar o oxigênio da água e mandar para o sangue, tá certo? Então, essa é a respiração branquial. Indivíduos aquáticos têm respiração branquial, tá ok? No caso dos insetos, a respiração é traqueal. Ele tem na sua superfície, como se fosse aqui, ó, tentar dar um zoom aqui também, ó, como se fossem poros aqui na superfície, abertos, canais, que vão levar esse oxigênio aqui de fora e vai se ramificar dentro do corpo do animal para distribuir para os tecidos. Então, isso aí é a respiração traqueal, tá? E a mais, digamos assim, complexa, que é a nossa também, respiração pulmonar, onde nós temos sacos, né, que vão receber esse oxigênio, vão terminar lá nos alvéolos e vão pressionar esse oxigênio aí para a corrente sanguínea e receber o gás carbônico de volta. Então, olha só, né? Respiração cutânea, respiração traqueal, branquial e respiração pulmonar. Tá bom? Se a gente pegar, por exemplo, os anfíbios, eles, como têm dois ambientes de vida, eles têm respiração. Enquanto são larvas, eles têm a respiração do tipo quê? Do tipo, está debaixo d'água, então vamos pensar, do tipo branquial. Tá certo? Nos jovens. Agora, quando se torna adulto, ele passa a ter respiração pulmonar e como o pulmão dos anfíbios é um pulmãozinho muito rudimentar, ele acaba tendo também cutânea para ajudar. Olha só, né? É um animal que é muito cobrado nesse sentido porque ele tem vários sistemas aí. Gente, então, essa parte aqui de sistemas respiratórios, tá? Ela pode ser cobrada nesse sentido também comparativo, tá ok? E aí, a zoologia, quando ela é cobrada nos vestibulares e tudo mais, ela tem esse sentido comparativo da coisa. Então, a gente vai continuar falando aqui dessas diferenças entre os animais. E por último, a gente vai falar aqui sobre a reprodução. Vou fazer aqui a transição. Gente, na reprodução, eu vou apontar para termos aqui bem específicos. Primeiramente, eu quero que você entenda que existem espécies monóicas, tá? O que é uma espécie monóica? É aquele indivíduo que vai apresentar os dois órgãos sexuais. A gente fala que eles são hermafroditas. Isso aqui vai acontecer, por exemplo, em minhocas, caramujos, fêmeas, né? As minhocas, por exemplo, elas se tocam e trocam espermatozoides, uma fecunda a outra. Olha que interessante isso, tá? Existem também alguns animais que pode ocorrer a autofecundação, o que não é interessante do ponto de vista genético, tá? Porque o animal acaba tendo uma variabilidade muito baixinha. Então, os animais tendem a ter a fecundação cruzada, né? Eles vão, um animal, macho de uma espécie, vai fecundar outro animal, fêmea da espécie, e aí você vai ter a formação de um indivíduo com a maior variabilidade genética, tá ok? Bom, e as espécies que são assim, como eu falei, elas são dioicas. Então, vamos entender uma coisa, para não ficar confuso. Fecundação cruzada é quando um animal, tá? Ele vai fecundar o outro animal. Então, por exemplo, no caso das minhocas, elas são hermafroditas e fazem fecundação cruzada também, tá ok? Então, nessa fecundação cruzada, trocam os espermatozoides. Porém, existem aquelas espécies dioicas, ou seja, tem o macho e tem a fêmea, é o nosso caso, né? Existe o macho e a fêmea. E aí você vai ter o quê? Você vai ter a fecundação, o macho fecundando a fêmea, tá certo? Normalmente apresenta dimorfismo sexual, né? Como muitas aves e mamíferos, nós temos formas diferentes de acordo com o sexo. O macho tem uma forma, a fêmea tem uma forma diferente. E aí nós fazemos a fecundação, ok? E aí, para encerrar, as espécies podem ser ovulíparas. Se você pegar, por exemplo, aqui o sapinho, né? O sapo, tá? Ele tem, os peixes e anfíbios têm uns ovos fecundados aquáticos com a membranazinha, tá? Ali sobre a membrana que recobre esse indivíduo, gelatinosa, não é uma casca, tá certo? Nós temos as espécies ovíparas, tá? Que essa espécie ovípara, ela tem fecundação interna, tá? E o indivíduo é eliminado para o meio, vai se desenvolver, mas dentro dele tem as reservas nutritivas. Então, nós temos moluscos, artrópodes, répteis e aves. É mais comum a gente, quando falar de ovíparos, né? A gente lembrar dos répteis e das aves. O animal põe um ovo fora do corpo dele, esse ovo vai se desenvolver lá. Existem as espécies vivíparas, que é o nosso caso, que o indivíduo já nasce vivo e desenvolvido de dentro da mãe, a fecundação e toda a preparação do embrião dentro da mãe, e as espécies ovovivíparas, né? Tem fecundação interna, tá? Mas o ovo fica dentro da mãe até a eclosão. Isso acontece com cobras peçonhentas e acontece também com os tubarões, tá ok? Então, aí a gente chega finalmente ao fim dessa aula gigante, né?
de introdução à zoologia, tá ok? Espero que você tenha entendido tudo. Espero que você acompanhe o resto das aulas aqui e que você aprenda essa maravilha que é a nossa biologia, tá? Beijo no coração e a gente se vê na próxima aula.